Sejam bem-vindos ao nosso canal. Dá para repetir tudo do começo, tá? Nós estamos juntos aqui para iniciar uma aulinha hoje sobre conceitos básicos de trigonometria. E para isso, eu quero pedir para vocês dar aquela moral lá pro professor Eliudo de vocês, dar uma forçazinha com o like, se inscrever no canal e vamos junto. Dá sempre para repetir tudo do começo, sempre. Volte, dá o play, inicia, eu tô aqui junto para começar com vocês sempre. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Galera, para a nossa aula de hoje, preparei aqui uns conceitos iniciais sobre trigonometria. Vamos relembrar algumas coisas aqui inicialmente para falar sobre a trigonometria na circunferência. Inicialmente, vamos falar sobre o arco. O que é um arco, né, galera? O que seria um arco na circunferência aqui? Porque esses conceitos são primordiais para nos ajudar a entender de fato esse conceito todo aí que vai vir para frente, tranquilo? Gente, arco é sempre que tiver uma determinação entre dois pontos numa circunferência. O que seria o arco? Seria essa parte que eu deixei aqui, ó, trêmulo aqui, ó, entre o ponto A e o ponto B. Podemos chamar esse arco, né? Esse arco AB, podemos escrever ele assim. Ou também podemos simplesmente colocar AB com esse símbolo aqui em cima. Então, o que é um arco? Um arco é a delimitação entre dois pontos que está em uma circunferência. Esse é o conceito inicialzinho aqui para nós ter essa ideia, para nós começarmos a pensarmos aqui junto. Então, olha aqui, vamos dar uma abrangida mais aqui. Eu tenho uma outra circunferência aqui e eu tenho vários pontos aqui. Então, eu posso chamar esse ponto, esse arco aqui de AP, é meu arco AP. Eu posso ter um outro arco PB e eu também posso ter esse arco que sai do A e vai até o B. Esse arco, por exemplo, que sai do A até o B, esse arco AB, no caso que sai do A, passa no P e vai no B, também pode ser escrito dessa maneira aqui, ó. Então, galerinha, esse conceito de arco é que você vai ter um pedaço dessa circunferência delimitado por duas extremidades, tranquilo? Então, podemos pensar que, de maneira análoga, se lá dos conceitos iniciais que você conhece de circunferência, quando eu tenho uma corda, né, que sai de um ponto da circunferência, passe pelo centro, vou chamar esse centro aqui de C, passe pelo centro e chega na outra extremidade, nós temos que isso aqui é um diâmetro, né? Quando eu tenho dois arcos que coincidem, quando eu tenho dois pontos, né, não arcos, quando eu tenho dois pontos que coincidem com os extremos desses diâmetros, ó, esse diâmetro inicia no A e finaliza no B, e esse arco aqui também inicia no A e finaliza no B, nós temos uma semicircunferência, ok? Ou seja, a metade de uma circunferência. Então, olhando nesse sentido, nós temos o arco AB, que, na verdade, esse arco AB seria a nossa semicircunferência aí, né? Vai ser uma semicircunferência, ok? Podemos também, pessoal, acontecer de esse arco aqui, ó, desse arco, se coincidir o ponto A com o ponto B. Quando eles se coincidem, ó, por exemplo, eu saio daqui e chego aqui, então meu ponto inicial é o A e meu ponto final é justamente o B, acontece que nós estamos falando de arco nulo, ou seja, o que é uma coisa nulo? Zero, ou um arco de uma volta, né? Pode acontecer esses dois casos, tranquilo? Vou preparar mais aqui, tira o print aí. Então aqui pode ser um arco nulo, né? Vou escrever aqui. Ou uma volta. Vamos entender mais sobre isso. Então, quem quiser tirar um print, fazer as anotações necessárias, aí eu vou dar aquele saidinha de fininho.
Galerinha, vamos ver aqui agora a parte das unidades de medida de arcos e ângulos, ok? Nós vamos falar sobre o grau e sobre o radiano, tranquilo? Então vamos lá então, pessoal, vamos juntos aqui. O que seria o grau? O grau, a determinação do grau, chega a partir do momento que eu pego uma circunferência e divido em 360 partes iguais. Ou seja, cada parte dessa equivale a 1 grau. Então, se eu pegar essa circunferência e for dividindo em 360 partes iguais, chegamos à conclusão, que a hora que dá essa volta completa, chegamos a 360 graus. Então, aqui tem alguns pontos aqui, principais de uma circunferência, que é o 0 grau. Quando eu dou 1/4 de volta, eu chego em 90 graus. Quando eu dou mais 1/4 de volta, eu chego em 180 graus, que é uma semicircunferência. Quando eu dou mais 1/4 de volta, eu chego em 270 graus. Quando eu faço mais 1/4 de volta, eu fecho a circunferência inteira, ou seja, 360 graus. Entendido então? O que seria o grau? O grau seria uma circunferência dividida em 360 partes iguais. Então, galera, pensando nessa ideia, tem uma outra unidade que é o radiano. O que é o radiano? O radiano é o comprimento desse arco aqui, ó, desse arco AB, que equivale à medida do raio. Então, esse arco AB equivale ao tamanho desse raio. Ou seja, é como se eu pegasse esse raio aqui, ó, esse raio R, e colocasse ele aqui. Então, a medida do arco AB, nesse caso aqui, é 1 rad, né? Esse arco AB equivale a 1 rad. O que quer dizer isso? Que o arco AB equivale ao tamanho de 1 raio. Então, radiano, podemos escrever qualquer ângulo em graus em radiano ou qualquer ângulo em radiano em grau. Podemos fazer essas conversões aí usando simplesmente uma regrinha de 3 básica, tranquilo. Então olha aqui, só para nós ter uma ideia mais profunda aqui, ó. Então eu estou aqui no 0, quando eu dou 1/4 de volta, quer dizer que eu estaria em 90 graus, que é a mesma coisa que π sobre 2, que seria 90 graus, ok? Quando, no caso aqui, ó, esse π vai valer 180 graus aqui. Quando eu divido por 2, dá 90. Então, chega mais 1/4 de volta, eu chegaria a 180 graus, ou seja, π rad. Tá? Mais 1/4 de volta estaria com 270 graus, que equivale a 3π sobre 2 radiano. E por fim, quando eu ando mais 1/4 de volta, eu chego em 360 graus, que equivale a 2π radiano. Então, a ideia, galera, é básica aqui. Eu posso fazer uma regra de 3, é simplesmente uma outra maneira de escrever o grau. E o que seria essa fórmula aqui? Essa fórmula alfa é igual a L sobre R, ou seja, o lado, comprimento aqui, dividido pelo raio. O que seria isso? Para mim descobrir esse ângulo aqui em radiano, se eu souber o comprimento desse arco, eu divido também pelo comprimento do raio, eu sei quantos radianos mede esse ângulo aqui. Um exemplo, vamos supor que eu tenho um arco AB, né, que mede 8 centímetros, suponho. E o raio dessa circunferência é 2 centímetros. Então, para saber esse ângulo aqui, esse ângulo aqui da circunferência, eu usaria essa fórmula aqui. Então, alfa, esse ângulo aqui seria alfa, o comprimento, que é L, dividido pelo raio, que é 2. Então, esse alfa meu vai valer 8 dividido por 2, vai valer 4 radiano ou 4 rad. Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplozinho aqui de como converter graus para radiano, como converter radiano para graus, e já finalizamos a nossa aula de hoje, tranquilo? Vamos praticar aqui rapidão. Pessoal, voltamos aqui
com um exemplozinho aqui, né? Expresse 60 graus em radianos, né? E letra B, expresse π sobre 20 rad em graus. Então vamos fazer a letra A primeiro e vamos entender que isso aí pode ser resolvido simplesmente com uma regra de 3 básica mesmo. Pessoal, na letra A, vamos aqui para a resolução. Na letra A, ele quer que nós expresse 60 graus, né? 60 graus em radianos. Então, vamos lá pelo conceito básico. Olha, vamos pegar aquilo que nós sabemos, ó, que um radiano que nós chamamos de um radiano equivale a 180 graus. Isso lá daquele círculo trigonométrico que nós colocamos aqui no cantinho, né? Que 180 graus é igual a π radiano. Então, eu quero saber quantos radiano, né? Uma regra de 3. Então, aqui eu vou ter a parte do radiano, né? Aqui uma coluna para o radiano. E aqui eu vou ter uma coluna por graus. Beleza? Então, eu sei que π radiano vale 180 graus. Eu quero saber quanto que vale 60 graus em radiano. Então, na verdade, eu estou procurando a coluna, que eu quero saber é o x na coluna do radiano. Isso me equivale a quantos em graus? A 60. Beleza? Olha lá. Tranquilo isso aí. Agora, o que nós podemos fazer? Regra de 3, multiplicar cruzado. Mas antes disso, olha aqui. Podemos simplificar isso aqui, ó. Podemos simplificar aqui por 10 em cima e embaixo, ou seja, cortar os zeros. Quando eu divido por 10, 180 por 10 fica 18. Quando eu divido 60 por 10 fica 6. E além do mais, eu posso simplificar por 6 em cima e embaixo. Se eu dividisse aqui por 6, ó, eu teria então aqui rapidão, ó, eu teria π está para 18, assim como x está para 6. Aqui ainda eu posso simplificar por 6 e aqui também por 6, onde eu vou ficar com π, 18 dividido para 6, 3. π está para 3, assim como x está para 6 dividido para 6, 1. Agora, multiplica cruzado, ó, o pulo do gato aqui faz assim, ó, x vezes 3 dá 3x igual π vezes 1, né? Vai ficar π. O x vai ficar sozinho, então meu x é igual, o 3 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então, quer dizer que 60 graus em radiano vale π sobre 3. Ó. No caso, 60 graus em radiano é a mesma coisa que π sobre 3. Olha, para conferir, ó, o π não é 180 graus? 180 dividido por 3, 60. Então, a letra A está perfeita. Vamos fazer a letra B aqui no cantinho. A letra B, galerinha, ele quer transformar esse cara aqui, π sobre 20 rad, para graus. Então, beleza. Então, vamos usar o mesmo processo, fazer a mesma comparação. π está para 180 graus, assim como π sobre 20 rad, né? Tá para π sobre 20 rad tá para x. Só vamos multiplicar cruzado, ó. Multiplicar cruzado. Então eu vou ter que fazer nessa multiplicação cruzada, x vezes π vai dar π vezes x igual. Aqui, multiplicando cruzado, vai ficar π sobre 20 vezes 180. Então, para finalizar aqui, para matemática básica aqui, ó, como aqui existe uma multiplicação, galera, eu vou poder, como está multiplicando, vou poder fazer essa anulação, né? Porque está multiplicando a mesma coisa, eu dividir por 10 em cima e embaixo novamente. Então, aqui eu vou ficar com π vezes 18 dividido por 2. Então, vamos lá. Então, vai ficar π vezes x
igual. Galera, como está multiplicando, eu posso pegar 18 e dividir por 2. 18 dividir para 2, 9. Então, eu vou ficar 9π. Como eu quero deixar o x sozinho, que é a incógnita que eu estou procurando, esse π está dividindo, ele vai para o outro lado, esse que vai para o outro lado, dividindo. Então, na verdade, eu tenho que x é igual a 9 vezes π dividido para π. Mais uma vez, eu posso fazer a anulação aqui porque está multiplicando. Então, x é igual a 9 graus. Só. Então, quer dizer que π sobre 20 rad equivale a 9 graus, basicamente para uma regrinha de 3 simples aí que nós fizemos. Tranquilo? Vamos ficar por aqui na nossa aula de hoje. Fiquem na santa paz do Senhor. Peço novamente para vocês dar aquele like legal, se inscrever no canal e dar uma força aí pro professor vascaíno e, além de tudo, orelhudo, né? Fechou? Até mais!